Fala aí, torcedor do nosso canal, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo para falar da goleada sofrida pelo Vasco, né? O Vasco perdeu por 4-1 para o Puerto Cabello e se complicou para se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. Ainda só depende dele, mas agora, logo depois dessa partida, já tem uma partida difícil, que vai enfrentar o Lanús fora de casa e vai precisar pontuar nessa partida. Vamos estar aí trazer os comentaristas falando sobre o jogo, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal. Vamos para o debate e logo depois eu vou trazer notícias atualizadas do Vasco. De uma equipe venezuelana em competições como Ebol, quando o vascaíno fala que ele quer voltar a quebrar recordes, entrar para a história, não é perdendo de 4-1 pro Puerto Cabello. E assim, Marra, piora toda a história quando a gente pensa que o Vasco estava se organizando para esses jogos. Sim. O foco é aqui, né? Poupando jogadores, inclusive, para os jogos da Sul-Americana. Esse é aquele momento mágico do comentarista que ele simplesmente não tem ideia do que vai dizer. Porque, assim, a gente tem ouvido falar das negociações, né, do papo com o Diniz. Tenho minhas dúvidas se o elenco bate, cara. Porque já na temporada passada o Diniz pegou um elenco que ele não tinha montado com o Cruzeiro, o trabalho não foi bom. Tanto que Vira depois... o ano, montam um elenco para ele também, né? Claramente. Também não acontece. E eu não sei, o trabalho do Carille não estava legal, mas eu tenho minhas dúvidas também se não era mais a cara do Fábio Carille, né, a sequência do trabalho. Só que ele não teve passo para trabalhar em nenhum momento. Ele não foi acolhido pelo torcedor, pela direção e tal. Eu realmente vou voltar àquele ponto inicial. Eu não sei para que lado vai o Vasco, mas sei que precisa ir para um lado melhor. Eu brinquei com o Bruno, que obviamente o torcedor do Vasco não quer saber de brincadeira, mas é uma crítica que acho que é compartilhada. Ontem, quando a gente atualizava a situação de Fernando Diniz, falei, Bruno, em off, né? Não é que o Fernando Diniz vai ter que ensinar o seu estilo de jogo, ele vai ter que ensinar fundamentos. Dominar a bola, passe para o lado, porque os jogadores estão com a confiança lá embaixo. O passe não sai da melhor qualidade, sob pressão, para um estilo de jogo novo que vai... Mas o primeiro trabalho de sucesso do Diniz era com jogadores bem inferiores. Mas num nível competitivo diferente, né? Não, mas foi vice-campeão paulista. Ganhou do Corinthians. Não tinha essa pressão o Vasco. A questão agora é parte do seguinte: essa goleada sofrida vai servir para o Vasco entender a realidade dele? Mas a gente está falando em que nível? Nível administrativo, nos jogadores? Sim, eu acho que o jogador... Eu acho que é de todo mundo. Porque o presidente fala que é o oitavo elenco do futebol brasileiro. Mas desapareceu depois que falou isso não também, né, gente? O quê? Desapareceu depois que falou isso, né? Me parece discursos desconexos. Parece, Mari? Discursos desconexos e muita gente perdida no que faz. O Marra começou, né, falando que não sabe o que dizer, enfim. Eu acho que eles também não sabem muito nesse momento para onde correr. Porque, assim, o Pedrinho ele tem que dar uma resposta como gestor, mas a gente não pode esquecer que é uma primeira experiência dele nesse sentido, num clube muito identificado. Então, a paixão falou muito, 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 muito alto, né, na hora de tomar essa decisão, porque ele chega num momento já muito péssimo do Vasco. Ele chega num momento em que ele já precisa consertar muita coisa deixada pela antiga SAF. E aí ele vai bem, né? E ele vai bem, mas não seria só isso, né? Não. É consertar e projetar. E, né, planejar, enfim. Então, era quase que a margem zero de erros. Isso não acontece dessa forma. Você dirigir um clube do tamanho do Vasco é muita influência de situações mesmo. E o campo fala muito, né? Porque você tem que fazer planejamento de elenco, planejamento de comissão técnica, dentro de um cenário financeiro péssimo, dentro de uma década péssima, com um calendário que não te permite absolutamente nenhum respiro. Um cenário financeiro péssimo vai piorar. Vai. Porque vai ter que contratar um técnico para já.
Porque essa resposta precisa ser dada. O time tá pedindo urgentemente um treinador, né, Marco? Exatamente. Assim, o Felipe poderia ser uma solução? Ok, eu até entendo que ele poderia ser uma solução, mas não agora. Ele poderia ser uma solução num outro momento, se ele tivesse... E eu sei que ele já foi técnico do Bangu, eu sei que ele já fez boas campanhas, ok. Mas não para esse momento histórico do Vasco. E eu sei quem ele é na história do Vasco. Claro. Mas não para esse momento. Não é justo nem com ele, entende? Assim? E aí a gente tem conversado... Eu acho até que o Pedrinho até relutou em colocá-lo nessa posição porque sabe que era um risco, né? Para a imagem do Felipe, não pela competência muito dele. grande. E a gente tem conversado sobre isso tem um mês. Quando eu falei que a situação financeira pode complicar, o Bruno trouxe para mim uma informação, tem um mês mais ou menos, né? Da renovação de contrato do Inzaghi, né? Isso. Na Inter. Inzaghi, hein? O Inzaghi na Inter. Que, se eu não me engano, ele pode bater campeão. Está em alta. O contrato está sendo discutido a renovação de contrato. O atual contrato dele, quando foi assinado, previa um salário de 4 milhões de euros por temporada, o que dá 2 milhões de reais por mês. Hoje não é o Vasco, não é o Diniz, mas qualquer treinador aqui no futebol brasileiro já parte pedindo 2 milhões de reais por mês. A comissão do Dorival é 3 milhões. Então, e aí o contrato agora, porque ele está em alta, está sendo renovado e está sendo discutido para ele ganhar 7 milhões, que é 3 milhões e meio. E a gente está falando de um dos times mais poderosos do mundo, está na final da Liga dos Campeões. E aqui no Brasil, qualquer técnico que vai negociar contrato, qualquer um... Que vai negociar clube, e que fatalmente não vai cumprir, porque não vai terminar o contrato. E aí ele vai receber toda a multa. Isso. Bom, só você vê o caixinha. Ô, Roberto... Já parte assim, né, de 2 e de... Né, qualquer técnico parte de 2 milhões. De ontem para hoje, não sei o quanto você tem de informação, também não quero te colocar nessa situação, mas assim, uma urgência do famoso, ô Diniz, ou vai ou racha, eu preciso resolver minha vida, cara. Depois de uma pancada dessa, tem que ter apitado uma mensagem no celular do Diniz, do Pedrinho, de 40 opções aí para resolver, né? Tá bom, só vem. Venha, paga aí a passagem e aparece aqui. Com certeza essa mensagem deve ter sim apitado ali no telefone do Diniz. Ele já está com a contraproposta do Vasco. A princípio, o Vasco, logo depois da saída do Carille, já tinha começado as conversas com o Fernando Diniz, que aí pediu um salário na casa de 2 milhões. Aí o Vasco fez essa contraproposta e a expectativa era que tudo tivesse já acertado nesse final de semana. Mas isso ainda pode acontecer, né? Lembrando aí que vem dessa derrota e com certeza vai ter esse senso de urgência. Vocês falavam aí também, né? Até o Marra comentou sobre a saída de Carille, se precoce ou não. Alguns torcedores também estão se perguntando, porque muitos também pressionaram o Carille. Mas nesse momento, desde a saída do treinador, o Vasco perdeu, né, a partida pro Operário, empatou com o Operário, teve uma atuação muito ruim também com o Palmeiras e foi goleado agora pelo Puerto Cabello. Então, muitos problemas e aí fica essa expectativa de quem vai assumir o comando, se o Diniz já vai chegar essa semana. E o Vasco virou aquela situação, desculpa, Bruno, que o melhor é o que não tá. O Carille tava, era uma porcaria, ele saiu, o mas livramento talvez... é ao contrário, né? O livramento é ao contrário. O Carille, mas o Diniz, não, mas o melhor, pra mim... O Vasco é isso que você falou, de entender onde ele está. Isso, porque, completando, o dirigente, o Pedrinho, falou que era o 8º elenco. O torcedor ficou bravo e discordou elegantemente nas redes sociais quando a gente falou aqui que a luta do Vasco era para não cair. Claro. E o Felipe bota a culpa nos jogadores, sendo que a responsabilidade também é dele de não fazer o time sair jogando da maneira que tem saído. Se eu tivesse um time com 11 Filipes e com a confiança lá no alto, aí você sai jogando e ninguém vai pegar a bola de você. Sai de costas. Mas o Vasco, desse jeito, sem essa confiança, não dá pra jogar assim contra o Palmeiras e nem contra o Puerto Cabello. E sabe o que me fala? Desculpa, Mário, só pra finalizar aqui, que assim, me parece exatamente essa falta de cair na realidade, que parece que assim, o Pedrinho tá comandando o Vasco que ele gostaria que o Vasco fosse. O que ele viu acontecer. Não o Vasco que é. Não dá pro Pedrinho hoje falar assim, não, eu estou com o Felipe e ele tá fazendo essa saída, Bruno, deixa eu te explicar. Porque a gente já está implementando a metodologia. O Vasco não tem que implementar a metodologia, o Vasco precisa respirar na temporada. Pro próximo treinador já não chegar condenado também. Sim. Então, pra mim, o Vasco, os jogadores que eu contratei, porque o Vasco fez um movimento no mercado de jogadores para tentar para essa temporada. Se eu fiz esse movimento, meu time tem que jogar para cima, meu time tem que jogar para ganhar os jogos. Será que o Vasco não tem que dar uns passinhos para trás? Opa,
o que está acontecendo comigo? Mas o discurso inicial do Carille, ele também não estava condizente com o que o elenco poderia apresentar, né, nesse sentido. Quando ele fala de tentar ser um pouco mais protagonista com a bola, enfim. Eu acho que era de fato entender ali o que você tem em mãos e o que você precisa entregar. Assim, você falou do Pedrinho projetando o que ele gostaria de ter no Vasco, por isso que eu falo, a paixão, ela fala muito, assim. Então, você erra por um excesso de vontade, de necessidade. Não deve ser fácil, né, Não, não deve ser nada fácil, assim. E não tô nem... Para mim, a culpa, de fato, ela é bem dividida, assim. Então, se você vai trazer um Fernando Diniz dentro de um elenco que já está com uma confiança muito baixa na saída de bola... Então, calma, você já está projetando nesses jogadores uma ansiedade maior ainda. Porque eles já não estão confiantes no que eles estão fazendo. Então, assim, eu acho que tem que apresentar, precisa agora de um comando técnico, precisa de alguém para colocar, mas também os movimentos, eles podem ser equivocados. Quando não tem aí a confiança e o trabalho não encaixa, até quem estava bem perde desempenho, né? O Piton, acho que é um exemplo. Sim. Porque até ano passado, quando com o Paiva ali viveu um bom momento, a gente falava do Léo Jardim, do Piton e do Verratti. Piton e Verratti sempre. O Piton, acho que apesar ali de ter feito cruzamento, ele não é o mesmo da temporada passada, né, Marra? Acaba prejudicando todo mundo. Sim, sim. Até quem tem qualidade. E a outra opção de velocidade pelo lado direito com o Paulo Henrique e tudo, né? Que seria também, assim, mas também tem sofrido com a Quase bola. tudo comprometido, né? Tá ficando, assim, eu acho que agora tem um problema muito grave de confiança mesmo. Agora, o que é incrível mesmo, é que o Vasco tá fazendo um jogo ok contra o Palmeiras. E aí erra na saída de bola, gol. E era o Palmeiras, cara. Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. E era um Vasco até com as melhores chances no jogo ali. E poupou jogadores. É isso. Só que, assim, me parece que falta uma ação da direção para dar tranquilidade para os jogadores, para ter uma presença um pouco, talvez, mais forte, mais marcante para os jogadores, porque a temporada não se conecta. Faz um jogo bom e toma de 4, na sua prioridade. Faz um jogo bom contra um líder do Campeonato Brasileiro, perde, eu sei. Mas não se conecta na prioridade que era a Sul-Americana. E nessa do Verratti, as palavras do Verratti foram muito fortes, né, depois do jogo. Mas importantes, tá? Porque mostrou um incômodo absoluto ali. Mas o que eu ia dizer era exatamente sobre isso, porque isso começa a minar também o elenco. Claro. Quando o jogador também, mesmo ele sabendo que a responsabilidade por vezes é individual, começa, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E confusão de vestiário. E aí você perde o ambiente da torcida, a arquibancada não tem paciência, o vestiário já não tem paciência entre si, o campo já não responde, a diretoria... E não tem... Roberta, obrigado, viu, Roberta? Aliás, é contra o Vitória, não é? A próxima rodada? Então já é um confronto também aí, mais um decisivo e é fora de casa. É isso? A Vitória. A Roberta vai voltar. É isso. Tem o jogo contra o Vitória lá em Salvador e 3 dias depois já a partida contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. Então, situação bem complicada. Eu tô liberada? Tá, calma. Você... Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Puerto Cabello e Vasco, 4-1 para o time venezuelano. E o Vasco agora vira a chave, final de semana tem Campeonato Brasileiro. Deixa eu trazer notícias aqui. O Felipe saiu muito chateado aí na partida. Olha as palavras do Felipe. Ó. Felipe justifica a goleada sofrida pelo Vasco na Venezuela. Faltou muita atitude dentro de campo. Então o Felipe saiu aí muito chateado, dizendo que faltou atitude aí dos jogadores, né? Mais uma notícia aqui do Vasco. Essa já botei, né? Vasco sofre pior goleada. Ah, não, é essa mesmo, só que é com outro intuito. Ó. Vasco sofre goleada histórica e Felipe culpa erros individuais. Isso aí já é uma outra matéria. Então o Felipe culpando erros individuais. E a gente não sabe se isso é bom, né? Porque quando começa a falar de individualidade, aí começa a colocar, vai ter que dar nome de jogador. Então isso é complicado e pode tumultuar o ambiente. E o Vasco está em busca aí de um novo técnico, está negociando a contratação do Fernando Diniz. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.